Olá, amados, tudo bem contigo? Caminhando com Jesus, crescendo em fé a cada dia. Estou aqui para gravar o segundo vídeo da série Refrigério de Deus para o coração e também para a alma. Quero gravar hoje sobre descanso. Davi dizia no Salmo 23, 2 e 3, nos versículos 2 e 3, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de água de descanso. Essa era a declaração de Davi. Por que ele dizia isso? Porque ele aprendeu a entrar num lugar de descanso em Deus. Através dos refrigérios de Deus para a sua vida, Davi aprendeu a descansar em Deus. E ele viu que Deus estava fazendo por ele. Há coisas que ele não podia fazer, mas Deus fazia para que Davi fosse abençoado por Deus, fosse cuidado por Deus. Então ele não só estava falando que Deus levava ele a pastos verdejantes. Lógico que ele não era uma ovelha, ele estava usando uma linguagem figurada. Mas quer dizer que Deus cuidava de Davi no dia a dia para que as coisas fossem prósperas na vida dele. E ele fosse abençoado por Deus em tudo que ele fizesse. E também quando ele diz, leva-me para junto das águas de descanso. Há versões que falam, leva-me para junto de águas tranquilas. Aqui falam águas de descanso. Porque existem essas águas de descanso. Davi vivia nesse descanso de Deus. Mesmo sendo um homem público, de um menino pastor de ovelhas, ele foi levado ao posto máximo da nação, de rei de Israel, presidente de uma nação. E esse Davi aprendeu muito com Deus. Ele aprendeu a viver os refrigérios de Deus na sua vida. Por isso que ele aqui está orando e pedindo novamente, refrigera a minha alma. Porque ele sabe, quando Deus refrigera a alma de alguém, o que isso causa? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amados, a razão de eu estar trazendo nesse segundo vídeo o tema de descanso é porque eu tenho visto muitas pessoas que não conseguem descansar em Deus. Muitos cristãos, muitos até pastores, líderes, ministros, apóstolos, profetas, muitos pais de famílias, muitos empresários, autônomos, principalmente nos dias que estamos vivendo, na crise que o país está enfrentando. Se torna um desafio maior descansar em Deus. Mas a bem da verdade é que a maioria dos cristãos não aprenderam a descansar em Deus como precisariam, como a sua alma necessita. Deus não nos deu um coração para viver aflito, nem uma alma para estar sempre sobrecarregada, preocupada, ansiosa, com medo. Nós precisamos viver, e fomos criados para isso, experimentando o melhor que o Senhor nos criou para experimentar, o melhor de Deus para as nossas vidas. E o melhor de Deus não é viver uma vida sem provações, mas é passar pelas provações com uma alma e um coração revigorados e fortalecidos em Deus. Deus tem várias ondas de refrigério para você experimentar. Quando você experimenta uma, ali adiante, em outras experiências na sua vida, há outras ondas de refrigério. São manifestações do Espírito Santo que vai te levar nessas experiências a águas de descanso, a um descanso sobrenatural. Há um descanso que não podemos encontrar somente de não ter nada para fazer ou tirar um tempo onde nos isolamos de tudo e de todos. Mas esse descanso vem pela ação de Deus nas nossas vidas. E essa experiência nos traz paz, nos traz mansidão, nos traz pureza, nos traz devoção a Deus, nos traz alegria, nos traz mais amor de Deus em nossas vidas. Cada experiência de refrigério, você aprenderá com Deus a depender mais dele. O Espírito Santo vai te ensinar a depender da força de Jesus. Por isso Jesus pagou um preço na cruz, para te dar um equipamento
para você funcionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus, e enfrentar os teus desafios, as tuas guerras, as tuas batalhas, mas não na tua própria força. Quando aprendemos a encontrar o descanso de Deus, aprendemos a agir na força, no vigor e na dependência de Deus. Amados, nós precisamos ser libertos de toda a influência da carne na nossa vida. A carne é a natureza que se desenvolveu em nós antes de Deus. A natureza espiritual que se desenvolveu em nós sem depender de Deus. Então nos tornamos muitas vezes orgulhosos, nos tornamos muitas vezes rejeitados, frustrados, dominados pelo complexo de inferioridade ou de superioridade. Nos tornamos pessoas muitas vezes ansiosas, preocupadas. Essas anomalias, essas imagens distorcidas de quem nós somos ainda está afetando muitas vezes a nossa alma. E quando vêm os momentos que somos provados, testados, quando falta o leite, o pão, quando falta o dinheiro, quando falta a gasolina, o combustível, quando falta muitas vezes o carinho, o afeto num relacionamento, num casamento, nós entramos em crise. A nossa alma, ela entra em crise, ela para de sorrir, ela para de se alegrar, ela para de se sentir motivada a acordar cada dia com alegria e com determinação. E muitas vezes aquilo que antes era fácil se torna difícil de nós fazermos. Então a carne, ela trabalha para expulsar Deus das nossas vidas, para nos tornar independentes novamente. Romanos 8, e versículo 13, fala que não devemos mais nos inclinar à carne, porque a carne, ela produz morte. Mas quando nos inclinamos ao Espírito, o Espírito produz paz, produz vida. Mas ali diz que nós só podemos mortificar as obras da carne, os feitos da carne, as obras da carne pelos feitos do Espírito. Então fomos chamados para ser homens espirituais, para vivermos no Espírito. E aprendendo a viver no Espírito, Ele nos transformará em homens espirituais, com a natureza espiritual, com uma mente espiritual, que vai ver as coisas e vai pensar segundo os pensamentos de Deus. Mas, se não vivermos desta forma, não encontraremos o descanso de Deus. Não deixaremos o Espírito Santo nos guiar. Porque se somos filhos, diz Romanos 8, 14 e também no 16, se somos filhos, também somos guiados pelo Espírito de Deus. E somos herdeiros de Deus. Nós precisamos viver nesse mundo sendo guiados, como Davi orava e dizia, guia-me por veredas de justiça, por amor ao teu nome. Davi sabia que ele não merecia ser guiado por caminhos de justiça, por caminhos justos. O mundo ao nosso redor, o mundo onde vivemos, a sociedade, o sistema que influencia este mundo, é injusto. E muitas das coisas, na sua essência, praticam injustiça. Então, vivermos nesse mundo, nos relacionarmos com as pessoas, confiarmos nas pessoas, nas empresas, nas instituições, em governos, é viver experiências que teremos que enfrentar injustiças. Mas nós também não somos justos. É por isso que Davi orava e pedia ao Senhor, guia-me por caminhos de justiça, por amor ao seu nome. Ou seja, eu não mereço justiça, porque eu não sou um homem justo. Mas a justiça de Deus é um presente de Jesus para nós. Ele se tornou a nossa justiça. Por isso podemos entrar na presença de Deus, orarmos e pedirmos a Deus, mas não porque merecemos, mas porque Ele nos ama, porque Jesus pagou um preço, morrendo em nosso lugar. É que podemos assim nos achegarmos a Ele e podemos encontrar a justiça dele em nosso favor. E Ele também quer nos fazer justos. Por isso que Deus tem experiências de refrigério para cada um de nós. E essas experiências nos levarão a águas de descanso. Isso vai nos trazer cada vez mais
vigor, força, ânimo. O poder de Deus fluirá nas nossas vidas, nos fazendo ungidos e fortes para as coisas que nós temos que enfrentar no dia a dia. Mas nós não vamos nos curvar mais às nossas fraquezas. Nós não vamos nos curvar mais aos problemas que temos que enfrentar, mas iremos nos curvar ao Senhor. Eu fico imaginando a alegria, a satisfação de Pedro ao vender uma rede cheia de peixes, que Jesus tinha direcionado ele quando ele não tinha mais ânimo de jogar a rede ao mar. E ele lançou porque Jesus disse para ele fazer. Ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei. Olha a alegria de Pedro trazendo aquela rede ao barco cheia de peixes, saindo ao mercado para vender aqueles peixes, chegando em casa e contando à sua esposa, aos seus filhos, à sua sogra. Eu imagino Pedro pagando as suas contas e dizendo: esse dinheiro é de uma rede de peixes que eu não teria direito de usufruir, porque foi Jesus que me direcionou. Talvez Pedro pensou 2 vezes em emprestar o barco a Jesus. Hoje nós precisamos pensar em nos render mais ao Senhor, a buscar ao refrigério de Deus para a nossa vida, a orar na sua presença até que o refrigério de Deus venha e toque a nossa alma, toque o nosso coração e nos transforme por dentro. Como nós queremos transformar as coisas fora de nós, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, com nossos líderes, com os nossos liderados. Como nós queremos mudar as coisas ao nosso redor, fora de nós, se dentro de nós ainda não foi transformado todas as coisas. Deus tem uma plenitude maior para você. Uma passagem desse Davi, que orava pedindo que Deus lhe guiasse por caminhos de justiça, porque ele sabia que ele não podia ir na força própria, as coisas não podiam acontecer naturalmente, elas não se encaixariam, não seria justo estas coisas por si só, mas Deus nos guia por caminhos de justiça. Por isso precisamos aprender a entrar no descanso dele. Descanso. Antes de eu ler esse texto que eu quero finalizar, descanso não é ausência de atividade. Descanso é aprendermos a depender de Deus. Aí nós praticamos as atividades de Deus. O nosso trabalho deixa de ser o nosso trabalho, mas se torna o trabalho que Deus nos comissionou. O nosso casamento, a nossa família, pastorear, cuidar da nossa família, ensinar e instruir os nossos filhos sobre o Evangelho, sobre os princípios de Deus para o coração dos nossos filhos, ter uma palavra de Deus para o coração da nossa esposa, não se torna um fardo, mas se torna aquilo que fomos ungidos, comissionados por Deus para fazer. Sair trabalhar todos os dias e enfrentar as lutas e as dificuldades no seu trabalho, não é mais o seu trabalho, mas é o trabalho de Deus na sua vida e através da sua vida. Ele passa a te ungir para isso. Então, descanso não é ausência de atividades. O descanso de Deus é quando somos fortalecidos em Deus e revigorados nele, para fazermos aquilo que temos que fazer, não mais na nossa perspectiva, nem na nossa força. Davi experimentou algo no livro de 1 Samuel, capítulo 23, e versículos 24 em diante. Diz assim: então eles se levantaram e se foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo:
venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir a Davi e foi lutar contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar chamou-se Selá Amalecote, que quer dizer pedra de escape. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. É assim que Deus cuida dos seus filhos, que dependem dele, que confiam nele. Por isso Davi podia escrever esse Salmo 23. Nessa passagem, Saul, o rei de Israel, cego de ódio, de ciúme, de inveja, sedento de vingança, de querer se vingar de Davi, porque para ele era como se Davi roubasse sua glória, roubasse o poder do seu reino. Mas não era verdade. Deus estava levantando Davi. Mas isso suscitou ira em Saul, e Saul passou a perseguir Davi com ódio no seu coração, e fez isso perseguindo Davi em todo o território nacional. Aqui, Deus, acredito que para treinar e para ensinar mais a Davi o quanto é importante dependermos dele. Saul sai no deserto de Maom, a perseguição de Davi e os seus homens, encurrala-os, e quando Davi procura uma rocha e sobe nessa rocha, Saul encurrala e cerca Davi. E quando vai prender Davi e os seus homens, chega um mensageiro, chega o livramento, um mensageiro de Saul dizendo: Saul, os amalequitas invadiram a cidade, corre para salvar a cidade. E Saul tem que deixar Davi e voltar para lutar e salvar a cidade dele. Mas esse era o livramento de Deus. E esse foi o treinamento durante 10 ou mais anos que Davi foi perseguido por Saul, viveu fora de Israel, até que se cumprisse a promessa de Deus na vida dele ser empossado e ungido rei de Israel. Deus quer te levar por experiências de refrigério. E essas experiências te levarão a descansos nele, a experiências de descansar nele. Porque ele quer te ensinar a depender dele. Há coisas que ele vai te ungir e te capacitar a fazer, mas há outras que ele fará por você. Por isso, procure agora um tempo para buscar o refrigério de Deus para a sua vida, para orar até que o refrigério venha sobre a sua alma e o seu coração. E o Senhor te toque profundamente e leve você a um processo de cura. Muitas pessoas não conseguem descansar porque a alma delas está ferida. E ferida na alma, no coração, elas não conseguem descansar. Vivem aflitas, vivem exaustas, vivem cansadas. Não é porque elas estão se gastando e lutando e batalhando, mas é porque elas têm dentro delas um vazio. Elas não têm uma fonte que revigora elas, mas uma alma cansada, um coração aflito, um coração ferido. Mas Deus quer colocar um reservatório de poder, de amor, de graça, de unção dentro de você. Mas Ele precisa curar você. Ele precisa levar você a essa experiência mais profunda de cura e de restauração no seu coração. Permita que o Espírito Santo leve você a um novo refrigério, a águas tranquilas, a águas de descanso. É isso que Deus tem para você. Que Deus abençoe a sua vida.